Livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Quem for entrando, vai entrando, curtindo e compartilhando. Amém. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos aí. O Ellen, Deus abençoe a todos. Que diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes a lhe dizer: vão ao Carmelo falar com Nabal e pergunte-lhe em meu nome, como está? Diga àquele afortunado, paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Amém, meus amados? Com base nessa palavra, eu quero aqui falar a respeito de uma grande mulher que muito é pouco pregado sobre essa mulher. Quase não se ouve mensagem a respeito dessa mulher, mas foi uma mulher que marcou o seu tempo, marcou o livro de 1 Samuel. Esta mulher, o qual foi uma mulher que Deus honrou diante de todos. A palavra do Senhor diz que, no capítulo 25, que naqueles dias Israel estava passando por várias situações complexas. Primeiro, o que estava acontecendo naquele momento era a morte de Samuel. O profeta Samuel havia morrido. Samuel aí foi profeta em Israel por muitos anos. Foi profeta, juiz e sacerdote. Foi juiz de Israel por muitos anos, mais de 40 anos. E naquele momento, aqui no capítulo 25, já fala a respeito da morte de Samuel. Samuel havia morrido. E diante disso, Saul estava da mesma forma perseguindo Davi, tentando matar Davi a qualquer custo, por inveja, porque Deus havia rejeitado o seu reino, porque Deus o havia rejeitado, e ele, por inveja, queria matar Davi. Porque ele sabia que Davi seria o seu sucessor. Portanto, a inveja de Saul era muito grande sobre Davi. Não é diferente nos dias de hoje, com esse desgoverno invejando o outro governo antigo. Mas nesse caso aqui, Saul foi rejeitado por Deus. Assim como esse desgoverno de hoje também é rejeitado por Deus. E em meio a tudo isso estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Davi, ele estava sem saber o que fazer. Davi vivia fugindo do seu sogro, fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele por tudo. Davi ficou 10 anos fugindo do seu sogro, porque onde Davi ia, Saul enviava os seus soldados para tentar matar Davi. E diz a palavra do Senhor que Davi não sabia mais para onde ir, porque diante do grande exército de Saul, ele não sabia mais para onde fugir. Davi ficou 10 anos fugindo do rei Saul, escondido dentro de cavernas. Davi estava, às vezes ele fugia para alguma cidade distante. Até mesmo Davi fugiu
foi se esconder de Saul, até mesmo no acampamento dos filisteus, olha só, foi pedir ajuda aos seus inimigos, aos inimigos de Israel. E Davi viveu todo esse drama, todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa dor por mais de 10 anos, fugindo ali do rei Saul. E naqueles dias Davi continuava fugindo. Então Davi, ele não podia mais estar em cavernas, ele não podia mais ir às cidades. Mas Davi estava naquele momento no deserto de Maom. E diz a palavra do Senhor que nesse deserto, em volta desse deserto, havia um fazendeiro, uma fazenda. E esse fazendeiro, diz a palavra do Senhor aqui, no versículo 2, que havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ou seja, a palavra do Senhor fala a respeito que havia um homem, onde esse homem era um homem muito rico, o nome dele era Nabal. Esse homem era muito poderoso em riqueza, em posses. Diz o texto que este homem tinha 3.000 ovelhas e 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então naquela época essa era as riquezas das pessoas. Era quem tinha mais ovelhas, quem tinha mais cabras, quem tinha uma fazenda, era pessoa riquíssima. Então este homem, ele era muito rico. Ele era um homem de posse. Ele era um homem que tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E tinha servos ao seu dispor, tinha empregados. E diz a palavra do Senhor que este homem, chamado Nabal, ele tinha uma mulher e a sua mulher chamava-se Abigail. Abigail, a Bíblia fala a respeito dela. Quando a palavra de Deus, quando a Bíblia relata e fala a respeito de uma pessoa, quando ela relata que um homem ou uma mulher é bonito, é belo, pode ter certeza que de fato é belo. Meus amados, vão entrando, vocês que estão entrando e vão entrando, curtindo e compartilhando. Então, quando a Bíblia fala que um homem e uma mulher de fato é bonito, vocês podem acreditar que de fato são bonitos. E aqui a Bíblia nos fala que Abigail era, primeiro, inteligente e formosa, inteligente e bonita. Então a palavra do Senhor diz que Nabal, seu marido, era grosseiro, mau em tudo que fazia, era um homem maligno, era um homem perverso, era um homem mau, era um homem de poucas palavras, era um homem ruim, era um homem que não levantava a mão para fazer nada por alguém, a não ser maltratar. Era um homem mau, perverso. E diz a palavra do Senhor que Davi se encontrava então no deserto de Maom. E ali com Davi se encontrava 600 soldados, os homens de Davi, todos ali guardando a vida de Davi, vencendo, indo em guerra a favor de Israel, vencendo as guerras. E aqueles homens ali permaneceram com Davi todos esses anos que Davi esteve foragido, fugindo do rei Saul. Esses 600 homens sempre acompanhou Davi. E naquele momento, eles estavam ali naquele deserto. E diz a palavra do Senhor que estavam passando por muitas aflições, estavam passando por dificuldades. Que dificuldade que Davi e seus homens enfrentavam? Eles estavam enfrentando a dificuldade de alimentos, eles estavam sem mantimentos, eles não podiam ir à cidade ou qualquer outra cidade. Independente da cidade, eles não podiam ir porque os soldados de Davi, do rei Saul, estavam ali para prendê-los ou para entrar em batalha com eles. Então eles viviam fugindo. Então nesse momento que eles estavam ali no deserto, eles estavam ali foragidos no deserto, fugindo de Saul, porém não tinha providência de alimentos, estavam precisando de alimentos, estavam precisando de
água. E diz a palavra do Senhor que mediante Davi e seus homens estarem ali nesse deserto, próximo ali à fazenda desse Nabal, diz a palavra do Senhor que ele estava sendo, os soldados de Davi estavam sendo como muros para guardar as cabras e as ovelhas deste homem. Ou seja, eles estavam ali, de certa forma, ajudando o rebanho de Nabal a não se perder, a não cair na ribanceira. Estava ali protegendo o rebanho de Nabal. E diante de tudo isso, Davi enviou 10 dos seus soldados, dos seus homens, a irem até Nabal, até a casa de Nabal, e diante disso, olha só como Davi orientou para que seus homens falassem com Nabal, dizendo: vão ao Carmelo falar com Nabal e pergunte-lhe em meu nome como está. Diga àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Ou seja, Davi enviou ali os seus 10 homens para perguntar como estava aquele homem, e que a paz, abençoando, falando palavras de bênção para Nabal, que haja paz na tua casa, que haja paz na tua família, que haja paz em tudo que fizer. E é o mesmo que eu te falo nesta tarde: que haja paz na tua casa, que haja paz na tua família, que haja paz em tudo que você colocar tuas mãos, que haja paz. Amém, meus amados? E diz a palavra do Senhor que, mediante a essa saudação ali, os soldados de Davi falando ali para Nabal, e ali eles mencionaram dizendo: olha, Nabal, nós estamos no deserto ali e nós vimos que as suas ovelhas apacentam aquela região, e nós estamos servindo como muro para as suas ovelhas, para o seu rebanho, para que elas não se percam, para que elas não caem em nenhuma ribanceira. Nós estamos ali cuidando do seu gado, nós estamos ali cuidando do seu rebanho. E diz a palavra, e diz o texto que ao ouvir isso, Nabal não se sentiu comovido e nem tampouco agradeceu, porque Davi havia enviado ali aqueles homens para pedir ajuda de alimentos, ajuda de água, porque era o que eles estavam precisando. E no verso 9, os rapazes de Davi, os soldados de Davi, foram e falaram a Nabal essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, ou seja, esperando uma resposta, algo ali vindo da parte de Nabal, esperando alguma ajuda. Ficaram do lado de fora esperando. E Nabal, olha só a forma como Nabal tratou os soldados do rei Davi. E disse Nabal: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Olha a falta de empatia, a falta de educação, a ruindade ali daquele homem dando uma resposta tão tamanha, mas não alguém chegar até você e pedir uma água, pedir um alimento, e você responder dessa forma, perguntando: quem é você para me pedir tal alimento? Quem é você para me pedir ajuda? Ou seja,
Esse homem aqui não se doeu, não teve amor, compaixão ali por causa daqueles homens. E detalhe, eram 600 homens que estavam famintos, que estavam precisando de alimentos e água, que estavam no deserto. Eram muitos homens, eram muitas pessoas, eles eram muitos que precisavam de ajuda, não tinham o que comer. Eles estavam no deserto e o homem não se condoeu, não quis dar nem sequer garrafas de águas para eles levar. Nada, simplesmente tratou mal e mandou eles embora. E diante disso, eles retornaram até Davi, levar e entregar o relatório, né, dizendo a forma como Nabal havia tratado eles ali. E diz a palavra do Senhor que muito se enfureceu o rei Davi, muito se indignou Davi com a forma que aqueles homens, com a forma com que Nabal tratou os seus homens. E tratou ele, né? Então diz a palavra do Senhor que Nabal despediu aqueles homens sem ajudar eles. E eles retornaram a Davi, falaram tudo conforme as falas de Nabal. E Davi, que já era a essa altura guerreiro, Davi já era guerreiro, ele só ainda não tinha sido levantado rei, ungido rei, ele já tinha sido por Deus através das mãos do profeta Samuel. Mas ele não tinha assumido o reino, porque Saul ainda estava vivo. E diz a palavra do Senhor que a essa altura Davi já era um rei, e onde se encontrava ali com Davi 600 homens armados, homens de guerra. E diante da fala de Nabal, Davi muito se indignou e mandou 400 homens cingir as suas espadas. E Davi também cingiu a sua espada, deixou 200 homens para guardar suas bagagens, os seus pertences ali no deserto, e enviou 400 homens para ir até a casa de Nabal, porque ele não aceitou essa afronta, esse distrato, essa falta de empatia. Ele não aceitou a forma como Nabal tratou ele e os seus soldados. Então Davi enviou 400 homens ali com espada, cingiu as suas espadas e foram ali, e eles iriam ir até a fazenda, e a ordem era para matar Nabal e matar todos os homens, todos os do sexo masculino, até mesmo as crianças, todos iriam morrer pela falta de consideração e pela falta de educação que Nabal tratou Davi. E diante disso, os homens seguiram, obedecendo ali a ordem, os soldados de Davi seguiram, obedecendo a sua ordem, aí até a fazenda de Nabal, e a ordem era para matar todo mundo. E no meio de tudo isso, havia um moço, havia um jovem, que eu não sei como a Bíblia não fala como apareceu esse jovem, só fala que havia um moço lá da casa de Nabal, que viu e ouviu o que Davi iria fazer com os seus soldados. Correu esse jovem até Abigail. Por que ele foi até Abigail? Porque Abigail era uma mulher mansa, Abigail era uma mulher sábia, Abigail era uma mulher que qualquer pessoa, qualquer um dos seus criados, dos seus servos ali, dos seus funcionários, poderia chegar nela e conversar. Mas o seu marido era um homem filho de Belial, era um homem mau, era um homem que ninguém ousava chegar perto, era um homem que ninguém ousava falar nada com ele, porque era um homem mau, era um homem que não respondia a ninguém, era um homem que todo mundo temia. Então, diante disso, ele correu, foi até Abigail, esse jovem, e contou a forma como Nabal tratou os soldados de Davi, e também contou o que Davi iria fazer com os seus soldados, que estava já vindo para matar todo mundo da sua casa, para destruir todos os homens.
E diz a palavra do Senhor que mediante Abigail ouvir o relato daquele jovem, do seu funcionário, na mesma hora ela se prontificou depressa para salvar a sua casa, para salvar não só a sua casa, como também a sua vida. Na mesma hora, esta mulher se prontificou, levantou e começou a preparar ali as pressas, mandou buscar vários jumentos, que era o cavalo da época, né, gente? Eram vários jumentos. Mandou-lhe preparar vários alimentos. Diz, olha só o que ela preparou às pressas, correndo. Imagina que ela já tinha esses mantimentos em casa, né? Ela já era uma mulher preparada, ela já tinha esses alimentos em casa, só que ela teve que preparar. Tinha na sua despensa, mas teve que preparar. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 passas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. E pôs tudo isso sobre os jumentos. Eram vários jumentos. Lembrando que eram 600 homens que precisavam se alimentar. Então tinha que ter muita comida. Vão na minha frente, ela ordenou, vão na minha frente, não viu os seus funcionários, vão na minha frente com os jumentos e com os alimentos que eu vou atrás. E ali Abigail foi se encontrar com Davi e com os seus soldados. E levando ela todo esse mantimento, e também ela pegou presentes para enviar a Davi. O esposo dela maltratou os soldados, mas ela agiu de forma diferente. Ela, na hora que os soldados tinham ido na casa dela, não estava. Então ela agiu de forma sábia. Então ela preparou às pressas todo esse mantimento e foi em direção a Davi, que Davi já vinha com seus 400 homens armados com espada para matar todo mundo, ou seja, ia ser uma chacina, ia destruir todos daquela casa. A Bíblia diz que Abigail, sem falar nada para o seu marido, porque ela era uma mulher sábia, ela preparou todo esse mantimento calada, em silêncio, porque ela conhecia o monstrinho que ela tinha em casa, ela conhecia o marido que ela tinha em casa. Então Abigail, calada, discretamente, montou uma estratégia, mulher sábia, mulher inteligente, montou uma estratégia e colocou em cima todos ali os seus alimentos, em cima do jumento, e foi encontrar com o rei Davi para tentar impedir Davi de cometer aquela matança, aquela chacina, de abortar aquela missão que ia ser a destruição da sua casa. E no meio do caminho que ela encontra Davi, olha só como que essa mulher procedeu, como que essa mulher se comportou ao chegar diante de Davi. Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se até o chão e lançou aos pés de Davi e disse: olha só, ela sabendo que Davi, ela já conhecia Davi, ela sabia que Davi seria o futuro rei de Israel, ela sabia que Davi era ungido do Senhor, ela sabia que Davi lutava as guerras do Senhor, ela sabia que Davi era ungido do Senhor. Então quando ela encontrou Davi, ela se prostrou, ela se humilhou diante de Davi. Porque ela sabia que ela estava diante de um ungido de Deus. Ela sabia que ela estava diante de um grande homem. Ela se lançou nos pés de Davi e disse:
Olha o discurso, olha a inteligência, olha a estratégia, olha a sabedoria, olha a forma que essa mulher falou com Davi, olha só o discurso. Senhor meu, chamando Davi de meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da tua serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno. Ou seja, não dê ouvidos, meu senhor Davi. Não dê ouvidos ao que o meu marido, aquele maligno, falou ao teu respeito. Não dê ouvido, não escute. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal. Porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, ou seja, o nome de Nabal era um nome, conforme era a tradução do nome de Nabal, era a natureza e o comportamento de Nabal. Eu quero te dizer nessa tarde que o nome que você muitas vezes venha dar ao seu filho vai interferir no caráter e na personalidade dele. Então você que está esperando filho, você que já deu o nome para os seus filhos, não tem mais o que fazer. Mas você que está aí esperando filho, saiba escolher o nome para os seus filhos. Saiba, hoje nós temos livre acesso a nós buscar o significado dos nomes. Quantos são os nomes que são, o significado são maldição, são significados diabólicos, são nomes malignos, são nomes intitulados a demônios, são nomes intitulados a deuses. Então nós temos que ter sabedoria para dar nomes aos nossos filhos, nós temos que saber o significado dos nomes, para que os nossos filhos não venham sofrer a consequência conforme é o nome deles. O meu nome é de origem grega. O meu nome, a tradução do meu nome é árvore frutífera, aquela que nasceu para frutificar, aquela que nasceu para dar frutos. Ou seja, uma árvore que dê frutífera, uma árvore que dá frutos. E assim como é o nome, é a personalidade da pessoa. Isso é muito sério. Então você que está aí escolhendo nomes para os seus filhos, busca saber o significado dos nomes, porque o significado vai interferir na personalidade. Então aqui Nabal tinha um significado de maligno, tal qual o nome dele era a personalidade dele, era um homem maligno. Embora Nabal era da linhagem de Caleb, Caleb era um dos 12, foi um dos 12 escolhido para ir até a cidade de Canaã, vigiar a terra e saber como que era a cidade de Canaã. E a palavra do Senhor diz que dos 600.000 judeus que saíram do Egito, quando eles foram escravizados, saíram mais de 600.000 judeus de pé, sendo homens, e não estou nem falando de mulheres. Mediante a isso, Caleb, embora Nabal era da linhagem de Caleb, Caleb e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida. Ou seja, mais de 600.000 judeus de pé saíram do Egito. Mas como eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto por desobediência a Deus, o caminho era de 4 dias. Olha só o preço da desobediência. O caminho do Egito até Canaã era 4 dias a pé. E levou-se 40 anos para que o povo de Israel entrasse em Canaã. Por quê? Porque o povo de Israel pecou, desobedeceu, fazia coisas que não agradavam a Deus, começavam a pecar, adorar outros deuses, e Deus fazia eles andar em círculo. Deus não permitia eles entrar
em Canaã, porque eles eram rebeldes, eles eram desobedientes. Então, o preço da desobediência faz muitas vezes as bênçãos tardar na tua vida. Então, diz a palavra do Senhor que apenas Josué e Caleb que entrou na terra prometida. De 600 mil judeus, apenas 2 entraram. Nem Moisés entrou na terra prometida. Deus colheu Moisés antes. Mas Josué e Caleb entrou na terra prometida. Então diz o texto aqui que esse Nabal era da linhagem de Caleb. E se nós formos pararmos para analisar como assim, Caleb era um homem bom, era da linhagem de pessoas boas, era um homem que serviu a Deus, era um homem que alcançou a terra prometida, e Nabal vinha da linhagem de Caleb. Ou seja, muitas vezes você sendo uma pessoa boa, sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma pessoa de princípios, de moral, não vai impedir muitas vezes de você ter filhos maus. Não vai impedir muitas vezes de vir uma linhagem da sua geração que não vale nada. Ruim, perverso, natureza maligna, não é assim? Você conhece alguém que tem uma natureza horrível, uma natureza má, uma natureza difícil, uma pessoa que ninguém suporta estar perto, uma pessoa que ninguém quer estar perto? No meio da linhagem de Caleb nasce esse sujeito aqui, ó. Nasce esse Nabal, que era maligno, mau, perverso, avarento, miserável, homem que não prestava para nada. Era um homem que não tinha prestígio de nada. Era um homem que se intitulava um Deus. Era um homem que se intitulava um rei. Achava que por ele ser um grande fazendeiro, achava que por ele ter dinheiro, ele achava-se melhor do que os outros. Os seus funcionários, os seus servos ali trabalhavam porque precisavam, mas ninguém os suportava. Tanto é que quando eles precisavam falar algo, eles iam até a sua esposa. E nós não entendemos como que esta mulher, Abigail, casou-se com esse homem. Mas naquela época as mulheres não tinham escolha, né? As mulheres era dado em casamento. Os pais davam os seus filhos em casamento. E ali eu imagino que ela foi dada ali para casar com esse homem. E quando ela se viu casada com um monstro, imagino quanto essa mulher sofreu na mão desse homem. Mas, voltando aqui para o texto, diz a palavra do Senhor que ela se humilhou, se prostrou em humildade diante ali do rei Davi. E ela discursou todo esse texto aqui dizendo, esse discurso dizendo: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa tua serva fale e escute as palavras da tua serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, saber com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome. E a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva não vi os rapazes que o Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor. Perdoe a transgressão da tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travado às batalhas. Ou seja, ela começou a enaltecer ali, falar sabiamente para Davi, dizendo: não seja tolo como meu marido é tolo. Não seja tolo em querer matar e derramar sangue inocentes, porque isso vai te prejudicar, meu rei. Isso vai te prejudicar, porque em breve o Deus de Israel vai firmar o seu trono. Em breve o Senhor será levantado como rei em Israel. Então não seja tolo como meu marido é. Não mate,
Não derrame sangue inocente, porque isso vai manchar isso vai manchar o seu nome quando você assumir o reino. Olha a sabedoria que essa mulher falou com Davi. E na mesma hora Davi viu a inteligência dela e entendeu que era Deus usando a boca dela. E entendeu também que ela estava ali também aconselhando o rei. E o conselho qual essa mulher estava dando, Abigail estava dando ao rei Davi, dizendo que não cometa tal loucura como o meu marido é louco. Não cometa esse crime, não derrama sangue inocente, não mata pessoas inocentes, porque em breve, meu rei, tu vais subir no trono. E se já subiu o trono com sangue nas suas mãos de inocentes, isso não será bem visto à sociedade de Israel. Então, diante disso, Davi parou e refletiu. Ela fez o rei Davi parar e refletir. E detalhe, Davi não olhou para ela somente porque ela era uma mulher bela. Davi olhou para ela porque ela era uma mulher inteligente e sábia. Era uma mulher inteligente e sábia nas suas palavras. E diz a palavra do Senhor que Davi, na mesma hora, caiu em si. E ele disse para ela, olha a resposta que o rei Davi disse para Abigail. Ele disse da seguinte forma: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue inocente e de me vingar com as minhas próprias mãos, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nem sequer do sexo masculino. Então Davi disse, ele enalteceu o nome do Senhor e falou: bendita o Senhor que te enviou para me impedir de cometer essa loucura, de matar então o sangue inocente. E bendita és tu, mulher. Bendita és tu, que com sabedoria e com prudência falou a mim me deu grandes conselhos para mim não manchar o meu nome, não manchar o meu nome diante de Israel quando eu assumi o trono. Então Davi ficou maravilhado com aquela mulher. E diz a palavra do Senhor que ele respondeu para ela. Então Davi, quando ele falou tudo isso, ele recebeu toda a ajuda daquela mulher, todo o mantimento que aquela mulher havia trazido para ele e seus 600 soldados. Recebeu o presente ali, o mantimento da mão de Abigail, e disse para Abigail: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Então Davi voltou atrás e não quis, mas ele ouviu a voz do Senhor e não quis mais ir matar Nabal. E diz a palavra do Senhor que, voltando Abigail para sua casa, quando ela retornou à sua casa, voltando ela para sua casa, para o seu marido Nabal, eis que ele estava fazendo um banquete. Ela chegou na casa dela, o homem estava fazendo um banquete, como um banquete de um rei. Ele não era rei, mas ele dava festa e banquete como se fosse. Então, após ele ter falado dessa forma como os soldados do rei Davi, ele preparou para ele mesmo um grande banquete, não se condoeu
com aqueles 600 homens que estavam com fome e com sede, mas foi ali mandou os seus servos preparar um grande banquete para ele mesmo, como se ele fosse um rei. E entrando Abigail dentro ali da sua casa, se deparou com aquela cena. Ela viu que seu marido estava bêbado, embriagado, alegre de vinho. Ou seja, estava bastante embriagado. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada. Ela entrou calada e calada ficou. Até amanhecer o dia. Até ele voltar a si, até ele ser apartado do vinho. Ou seja, até ele curar a bebedeira, digamos assim, né? Então, no dia seguinte, Nabal, voltando em si, ela foi e relatou o que havia acontecido. Ela relatou tudo que o rei Davi iria fazer, que estava enviando os 400 homens para matar ele, matar todos da sua fazenda, todos os homens, até mesmo as crianças, ia matar todo mundo. Mas, devido ao ato que ela fez ali, a estratégia dela, ele voltou-se atrás. E Nabal, ao ouvir isso, deu tipo um ataque fulminante nele, deu uma parada no coração dele, deu uma dor no coração dele. E aquilo ali já era a mão de Deus tratando, tá? Eu quero te dizer que Deus não tem o culpado por inocente. Nabal foi um homem tolo, um homem burro, um homem sem temor de Deus, um homem sem estratégia. Ele falava e agia como um louco. Era um homem que tinha recursos financeiros, mas não tinha inteligência. Não adianta nada o homem ter recursos financeiros, mas não ter inteligência, ser tolo. Ser um homem que maltrata todo mundo. A Bíblia a Bíblia nos diz lá em Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas eu quero te dizer que o homem tolo também destrói a sua casa. Não adianta nada, no caso dela aqui, ó. Ela era uma mulher sábia, mas o marido tolo, o marido bobo, burro, sem inteligência, ele leva tudo a perder, ele põe tudo a perder. Quantas são as pessoas que nós conhecemos que a mulher é sábia e o homem é burro? A mulher é inteligência e o homem é tolo. O que é tolo? Tolo é aquele que pratica, faz coisas que sem nexo, sem direção, sem entendimento. O homem tolo é a pior coisa que uma mulher pode ter na vida. Não é só a mulher, ela tem que ser não só sábia, mas ao lado de um homem tolo, leva toda a sua casa a sofrer. Nesse caso aqui, era o que esse homem tolo estava fazendo. Se ele não tivesse uma mulher sábia e entendida como ele tinha, que sequer ele valorizava ela, ele tinha colocado tudo a perder. Davi poderia ter vindo e matado todos ali, mas diante de uma mulher inteligente, sábia, ela apressou em proteger a sua família. Em vez de ser o homem que tem que proteger a sua família, no caso aqui foi ela que protegeu. Porque é bíblico, ordenança bíblica. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. É ordenança bíblica. O homem ser o provedor, o protetor, o que cuida de tudo do financeiro, o que coloca a casa para funcionar em termos de proteção e sustentabilidade. Quantos são as pessoas que nós estamos vendo os papéis invertidos? Ou seja, as mulheres tendo que serem protetoras, provedoras, governantas. As mulheres têm que fazer tudo. Uns homens mole, uns homens sem atitude, uns homens que
Ou seja, os homens lerdos, sem disposição, desse tipo de homens, mulheres que estão aqui, foge disso. Foge disso. Seja sábias para escolher um homem que seja verdadeiramente, que tenha fala de homem, postura de homem, caráter de homem, comportamento de homem. Seja mulheres sábias para escolher o homem que vai estar ao seu lado. Hoje eu vejo tantas mulheres que não sabem escolher os seus homens. E aí elas vão sofrer amargamente por ter casado com um homem que não tem atitude, não tem postura, não tem moral, não a respeita, não valoriza, não é provedor, não cuida da casa, não cuida da família, não cuida dos seus filhos, não protege. Bando de calças caídas. Destes homens, foge, mulheres, foge. E diz a palavra do Senhor que mediante isso, quando Nabal ouviu tudo aquilo de Abigail, deu nele tipo uma parada cardíaca, deu uma dor no seu peito, no seu coração, e o seu coração ficou como uma pedra. E aquele homem caiu de cama por 10 dias. E diz a palavra do Senhor que dentro de 10 dias o próprio Deus o matou. Esse foi o preço das falas dele, do pecado dele, do comportamento dele, das atitudes dele, a forma como ele destratou, a forma como ele afrontou os soldados de Davi. E Davi, Deus cobrou caro e rápido, viu? 10 dias levou. Da forma como ele tratou Davi, até o presente momento, 10 dias, em 10 dias Deus matou ele. Meus amados, eu só vou aqui ligar a luz rapidão que tá escuro. Ficou melhor? Então levou-se 10 dias no período que ele destratou os soldados de Davi até a sua morte. Foi tremendo, né? Então a justiça de Deus muitas vezes vem rápido. Tem uns que falam assim, mas Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, ele chega na hora certa. A justiça de Deus não tarda, não falha. Deus não tem o culpado por inocente. Quem ele pensava que poderia falar daquela forma com Davi e os seus homens? Davi era um ungido do Senhor. Lá em Salmos fala que o próprio rei Davi escreveu esse salmo dizendo: não toqueis e não maltrateis os meus profetas. Não toca e não toca nos meus profetas. Davi era escolhido do Senhor. Então nós tínhamos todos ali que estivessem ao lado de Davi, estivessem em volta de Davi, tinha que entender que ele não era um homem normal. Ele era um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel. E diante disso, diz a palavra do Senhor, que em 10 dias esse homem morreu. Ou seja, ele não deu sequer um cabrito para matar a fome dos 600 soldados de Davi. Mas ele, olha só, ele não fez por onde ajudar os soldados de Davi. Portanto, Deus o matou. E aqui no verso 39 diz que, sabendo disso, sabendo que Deus matou Nabal, Davi sabendo que Nabal havia morrido, diz que foi na mesma hora. Na mesma hora, Davi enviou os seus soldados a ir até a casa de Abigail e tomá-la por mulher. Olha só. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, bendito seja o Senhor,
o Deus que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, livrou este seu servo de fazer mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Ou seja, tudo que Nabal fez, na mesma hora Deus cobrou. Então Davi mandou buscar Abigail para ser sua mulher. Então se levantou, se inclinou. Quando Abigail viu que os soldados de Davi estavam à sua porta, olha só o que ela fez. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Ou seja, Abigail aceitou a ir com os soldados de Davi e ali se casar com Davi. Embora Davi, ele já tinha outras mulheres, mas ele quis Abigail. Por quê? Primeiro que ela era uma mulher bonita, segundo que ela era uma mulher sábia e inteligente. Inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Inteligência é algo que que você já nasce com ela. Ou você é inteligente ou você não é. A inteligência, você já nasce com ela e a gente só vai aprimorar mais essa inteligência através dos estudos. Agora, sabedoria, isso vem de Deus. Sabedoria é um dom que só Deus dá a quem Ele quer. Sabedoria é um dom de Deus. E só tem sabedoria quem conhece a Deus e teme a sua palavra. Só tem sabedoria quem é servo de Deus. Só adquire sabedoria quem serve a Deus. Só adquire sabedoria quem honra a Deus acima de tudo. Todo aquele que serve a Deus, ele adquire sabedoria e é fiel a Deus. Então, sabedoria, você não vai encontrar sabedoria na escola, num cursinho de faculdade, não. Num cursinho ou na sala, cursando algum curso, não. Apenas inteligência. Inteligência Deus te dá. Agora, sabedoria é um dom que somente Deus dá a quem Ele quer. E nós sabemos, nós que conhecemos o mundo espiritual, nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que sabedoria nós só vamos adquirir através de jejuns e oração. Nossa, ficou bem claro aqui, vê um sol. Então, sabedoria somente Deus pode dar ao homem. E essa mulher era sábia. Então, ou seja, Nabal não quis dar sequer um cabrito para alimentar a fome dos soldados de Davi. Olha que ironia. Agora, Davi não só tomou a sua mulher para ele, a mulher que era de Nabal agora era de Davi, e também toda a sua fazenda foi dada a Davi. Por quê? Porque Davi casou com Abigail. Então, ao casar com essa mulher, ele passou a ser dono da fazenda. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa interessante. Ele foi destratado, maltratado por aquele homem maligno, filho de Belial. E agora ele tinha tomado posse. Que Deus permitiu assim. Deus deu Abigail para Davi e Deus tomou a fazenda de Nabal e entregou a Davi. Coisa tremenda. E aqui nós aprendemos algumas lições dentro desse texto e dentro dessa história de Abigail. E as lições, o qual nós aprendemos aqui, meus amados, é o seguinte. Vão entrando aí, curtindo e compartilhando a live, por favor. Primeira lição que nós aprendemos aqui sobre Abigail. Primeiro, é que esse casamento, o casamento de Abigail com Nabal, tinha tudo para dar certo. Ele era um homem rico, ela uma mulher bonita, tinha tudo para dar certo. Mas ele era um homem tolo.
Ele era um homem mau, ele era filho de Belial, ele não tinha a prudência, a inteligência, a sabedoria que ela tinha. Então, ou seja, um homem burro, ruim, mau, com uma mulher inteligente, né, realmente o negócio não ia dar certo. Não ia dar certo, que a mente não ia, as ideias não iam bater. Ele, homem bruto, maligno e burro, tolo. Ela, uma mulher bonita, sábia, inteligente e temente a Deus. Então a diferença estava gritante aí, né? A diferença, ou seja, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, não tinha como dar certo, que não tem como a luz dar certo com as trevas. Não tinha como esse casamento de Abigail com Nabal dar certo. Porque ele era um homem mau e tolo, ela era uma mulher boa, sábia e inteligente. Não ia dar certo. Julgo desigual. Então, você homem, você mulher, busque escolher alguém para sua vida que tenha as mesmas, o mesmo nível intelectual. Não estou falando de beleza, que beleza não se põe na mesa, mas vamos olhar pelo mesmo nível intelectual, o nível de caráter, de inteligência e a forma como procede esse homem, essa mulher. Porque se você casar com alguém totalmente fora da forma como você, não vai dar certo. Você tem que casar com alguém semelhante a você. O mundo por aí diz que os opostos se atraem. Eu quero te dizer que é mentira. Os opostos não se atraem. É mentira. O que atrai são níveis iguais, pensamentos iguais, vontades iguais, comportamentos semelhantes. O que atrai o homem e a mulher para darem certo tem que ser no mínimo 70% igual. 70% a mesma postura, o mesmo caráter, as mesmas coisas, gostarem das mesmas coisas, terem os mesmos ideais, buscarem os mesmos interesses. Aí sim vai dar certo. Agora, o homem lá em Marte, a mulher lá em Júpiter, um quer uma coisa, o outro quer outra. Um tem uma cultura de um jeito, o outro tem a cultura de outro. Um foi criado de um jeito e o outro não. Tem que ser igual. Não vou falar que vai ser tudo igual, mas pelo menos 70% igual. Para que venha dar certo essa união, para que venha dar certo esse casamento. Porque muitas vezes, se não for semelhante, vai dar ruim, vai dar sangue na canela, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter sofrimento aí dentro, no meio dessa união. Então saiba escolher um homem para você, mulher. Se ele é um homem íntegro, se ele tem caráter, se ele é um trabalhador, se ele é um homem que vai prover as coisas para você, se ele é um homem que vai resolver porque o homem ele tem que resolver os problemas, o homem tem que ser na frente, o homem tem que estar na frente de tudo, porque o homem mole, banana, calça caída, quem quer isso? Ninguém quer isso. Mulher inteligente e sábia nunca que vai querer um homem desse. Deus me livre de homem desse jeito, Deus me livre. Ainda mais eu que sou extremamente analítica e visionária e analiso o contexto do contexto, eu analiso tudo. O conjunto analisa, observa a família, observa os pais, como são, os irmãos, tios, primos, não sei quem, observa todo mundo, como que é a família desse homem, como que ele é com a família, como que é o jeito dele, se você vai se adaptar à família dele ou dela. Porque não é só gostar um do outro, não. É analisar todo o conjunto. É avaliar tudo. Colocar na caneta. Peraí, ele é assim, ela é assim. Vamos anotar o que é bom, o que não é. O que eu aguento, o que eu não aguento. O que eu suporto, o que eu não suporto. Então analisa, seja sábio, seja inteligente. Primeiro porque
Ele procedia, no caso aqui, voltando aqui para Abigail e Nabal. Ele procedia da linhagem de Caleb. Ele procedia de uma família boa. Aparentemente, esse casamento de Abigail e Nabal tinha tudo para dar certo. Porém, ele só procedia de uma família boa. Mas ele era aquela... Sabe quando você coloca a laranja numa cestinha? E do nada, no outro dia, tá lá, uma apodreceu. No meio das que estavam boas, uma amanheceu podre. No caso aqui de Nabal, a família dele eram pessoas boas, mas ele não era. Ele nasceu ruim, ele nasceu perverso, ou seja, ele era um ser humano ruim. No meio de pessoas boas, ele nasceu ruim. Longe de mim, de você, ter esse tipo de gente em nosso meio. E diz a palavra do Senhor que Nabal teve essa família boa, porém ele era um homem ruim. Ele já nasceu com a natureza maligna. Então ele não tinha princípios, ele não tinha moral, ele não tinha postura de homem. Ele era um homem louco. A própria Bíblia fala que ele era um homem louco, perturbado. A sua própria mulher via e falava que ele era um homem louco e perturbado. Imagina o tanto que essa mulher sofreu do lado desse homem. Porque naquela época, a mulher não tinha como se separar. Naquela época não tinha como. Se a mulher era dada em casamento, ela tinha que permanecer com aquele homem até o fim. Até a morte. A não ser que ela fugia, não sei, mas não tinha como. Ela tinha que permanecer dentro daquele casamento. E ali ela permaneceu até o fim. Segunda lição que nós aprendemos aqui sobre o texto. Nabal, ele possuía uma mulher não só bonita, inteligente, ela era uma pessoa meiga, amável, amada pelos seus funcionários. Ela é uma pessoa de fácil acesso. Ela é uma pessoa que todo mundo poderia chegar nela e conversar, porque ela era educada, ela era inteligente. Ela era respeitosa, ela tratava todo mundo bem, então todo mundo gostava dela. Então Nabal tinha uma mulher maravilhosa em casa, porém, ele era um homem tolo. Homem tolo, meu Deus. Ela era uma mulher sensata, inteligente, sábia e de um caráter extraordinário. Ela era uma mulher de caráter, de princípio, de moral. A beleza dela não era só exterior, era interior. E mais, além dela ser uma mulher sábia, tudo isso, ela era sábia, humilde e ainda mais corajosa. Ela tinha todas essas virtudes. Olha que mulher que tinha inúmeras virtudes. Bonita, inteligente, sábia, de caráter, humilde e ainda corajosa. Olha só, ainda corajosa. E mais, temente a Deus. Esse homem, Nabal, ele não sei como que ele procedia. Diz que ele era tão terrível que era todos os dias. Ele estava irado todos os dias, ele estava bravo todos os dias, ele estava rosnando todos os dias. Ele era um homem que não via sorriso nele em tempo algum. Agora você imagine ele do lado de uma mulher dessa e com esse comportamento. Daí que ela olhava para esse marido dela, repugnava ele. Mediante uma mente inteligente igual ela tinha, daí que ela olhava e pensava, meu Deus, que trem é esse que eu tô casada, tô presa a esse homem aqui, o que eu faço? Mas Deus se compadeceu dessa mulher. Eu imagino que essa mulher, no seu íntimo, ela chorava, buscava em Deus. Meu Deus, me livra desse homem mau.
Me livra desse casamento, me ajuda, o que eu faço? E assim eu imagino que essa mulher clamava ao Senhor. Ou seja, Nabal tinha casado com uma mulher maravilhosa, mas ele era um zero à esquerda, ele não servia para nada. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Note, meus amados, no versículo 2, que este homem, Nabal, ele era um homem abastado, rico, e era um dos maiores fazendeiros da sua época, no deserto de Maom. Ou seja, ele vinha de uma família rica, ele tinha uma boa esposa, ele tinha muitas propriedades, muito dinheiro, era um homem rico. Diríamos nós que para os patrões ocidentais tinha tudo que uma pessoa tinha tudo para ser uma pessoa boa, porque ele era um homem cheio de tudo, ele tinha riqueza, ele tinha tudo, tinha uma mulher boa, tinha uma mulher bonita, tinha servos, era rico, tinha várias propriedades, ele tinha tudo para ser uma pessoa boa. E por que esse homem não era uma pessoa boa? Assim são muitos ricos. Quantos são os ricos de hoje? Alguns são ricos, têm tudo, mas não tem Deus, então são perversos. A palavra do Senhor diz que o homem sem Deus, ele para nada presta. Ele não passa de uma folha seca que vai de acordo com o vento, como o vento pode levar. Ou seja, tem tudo, mas tem um coração mau. Tem tudo, mas não tem sorriso. Tem tudo, mas tem um coração perverso. Tem tudo, mas não tem nada. O homem sem Deus, ele para nada presta. Ele pode ter toda a riqueza do mundo, mas ele sem Deus, ele para nada presta. Porque Nabal tinha tudo. Tudo que o dinheiro podia comprar. Ainda tinha uma mulher bonita ao lado, que era sua esposa. E ele vivia de cara ruim. Ou seja, eu imagino que esse homem estava possesso de legiões de demônios, porque para ter uma postura dessa, né? Então aqui, falando que, né, ele poderia ser feliz, porque ele poderia olhar em volta e pensar, nossa, eu tô uma mulher tão linda, eu tô uma mulher tão abençoada, tão gente boa. Vamos viver em paz, vamos ter uma vida feliz, vamos ter um casamento feliz. Mas não, ele escolheu viver como os filhos de Belial. Em segundo lugar, veja comigo, que esse homem desperdiçou suas oportunidades. Primeira coisa que esse homem diz, que esse homem falava, era difícil de comunicação. Ninguém conseguia falar com ele. Ele era um homem que não dava ousadia para ninguém. Ele não dava conversa, ele não tinha diálogo com ninguém. Ninguém ousava chegar nele para falar nada, para perguntar nada, para indagar nada, porque o povo tinha medo dele. De tão perverso que ele era, de tão mal que ele era. No verso 3, no verso 3 aqui, diz que o homem era duro e maligno. Ou seja, era um homem duro e maligno, filho de Belial. Ou seja, ele era um homem que todo mundo queria ficar perto, ninguém suportava. Era muito mal-humorado. No versículo 25, deixa eu ler aqui com vocês o versículo 25. Gente, tem que usar óculos. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno. Ou seja, a própria esposa via ele como um homem maligno. A própria esposa via ele como um homem maligno. Imagina as pessoas de fora que não conhecia ele. Já via ele assim. Imagina essa mulher convivendo e dormindo com ele toda noite. Deus me livre de homem desse jeito.
Então a palavra do Senhor diz que ele era dessa forma. Era um homem maligno, era um homem avarento. Olha a avareza dele, ele era tão avarento que ele mesmo preparou para ele um grande banquete, como de um rei. Ele se sentia como um rei. Ele preparou para ele um grande banquete, sendo que os soldados de Davi estavam com fome. As pessoas em volta estavam com fome. Ele não ajudava ninguém, era um homem mesquinho, era um homem avarento. E eu quero te dizer que pessoas avarentas, mesquinhas, que não estendem a mão para fazer o bem, que não ajuda ninguém, Deus não tem parte com esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa, se não se converter, se não se converter a Cristo e mudar de vida, não tem parte com Deus. Ele afrontou Davi, a avareza desse Nabal era tanta que ele disse: olha só o que ele falou. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, os animais que eu abati e dar a homens que eu nem sei quem são? Ou seja, a avareza dele é tão grande que, ou seja, o que ele tem, a riqueza dele é somente para ele. Não tem coragem de abençoar ninguém, de ajudar ninguém. Diz o texto que Davi, com seus soldados, estava ajudando ele. Estava ajudando os seus gados, as suas ovelhas a não cair numa ribanceira ou se perder, ou se afastar no pasto. Os guardas de Davi estavam como um muro para proteger o rebanho de Nabal. Mas mesmo assim, ele nem agradeceu, ele nem falou muito obrigado, nem tampouco deu um copo de água para eles. Diz o texto que, diz a palavra do Senhor que, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esse homem tinha tudo. Ele era rico, era próspero, tinha uma mulher linda do lado, inteligente. Mas o que adianta tudo isso se ele não era uma pessoa boa? Se ele era um homem mau? O que adiantou? Além dele ter perdido a sua alma, ele perdeu tudo que ele conquistou, toda a sua fazenda. E Deus deu a sua mulher para o seu próximo e deu a sua riqueza para o seu próximo. Ou seja, deu a sua mulher para Davi e deu toda a sua riqueza que ele adquiriu para Davi. Que coisa tremenda. É assim que Deus faz. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus tira daquelas pessoas ingratas para abençoar o justo. Deus tira daquelas pessoas que não sabem agradecer para entregar ao justo. Eu quero te dizer que Deus vai tirar do ímpio para abençoar a tua vida. Deus vai tirar da mão do ímpio e vai entregar para você. Deus vai tirar do ímpio para abençoar a tua vida. Esse homem era um homem avarento. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Porque onde tem, meus amados irmãos? Eu quero dizer, meus amados irmãos, onde tem ingratidão, injustiça, aí a bênção de Deus não vem. Porque onde a bebedeira está presente, a lucidez vai embora. Ou seja, Nabal era um homem, tudo isso, ainda era alcoólatra. Bebia, vivia na bebedeira, vivia na farra. Ele preparava banquetes para ele como se ele fosse um rei. Vivia bêbado, vivia embriagado. E eu quero parar aqui e falar a respeito disso. Nós sabemos hoje que
Quantas são as famílias, as mulheres que têm seus maridos que só vivem nos bares, bebendo, prostituindo, traindo elas, gastando o dinheiro. Você sabia que é pecado gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? É pecado gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Você que fica aí gastando o seu dinheiro com cachaça, com droga, com bebida, com prostituição. Abominação é, pecado é. Nós temos que gastar o nosso dinheiro apenas com o necessário, com aquilo que vai ser benefício para nós e para a nossa família. Então é pecado gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Quarta lição que nós aprendemos de Abigail: até que ponto uma mulher influencia a sua casa? Até que ponto uma mulher sábia, entendida, inteligente influencia a sua casa? Influencia o seu marido, os seus filhos. Primeira coisa que nós temos que nós aprendemos sobre Abigail, é que ela não só era uma mulher formosa, bonita por fora, mas também bonita por dentro. O que nós aprendemos de Abigail, que ela era sábia, acessível, qualquer pessoa poderia chegar e conversar com ela, que ela iria tratar bem, era humilde, era inteligente, era prudente, era estrategista, analítica, era uma mulher boa de ter por perto. Por quê? Uma pessoa, todo mundo gosta de estar ao lado de uma pessoa inteligente. Todo mundo gosta de estar ao lado de uma mulher sábia, de um homem inteligente. Todo mundo quer estar ao lado de uma pessoa assim. Então Abigail, ela era tudo isso. E outra, temente a Deus, fiel, obediente, serva de Deus, corajosa, não temia nada nem ninguém e fiel a Deus, prudente. Então Abigail tinha muitas qualidades que eu e você venhamos aprender nesta tarde sobre como ser semelhante a Abigail, ser prudente, sábia. Ela esperou o tempo de Deus e o tempo de Deus foi rápido. O tempo de Deus foi rápido, foi tão rápido que Deus matou o marido dela. Em poucos dias Deus já fez dela casar-se, já preparou um grande homem para ela, que foi Davi. Deus fez dela mulher de um rei e teve os seus filhos como príncipe. Ou seja, os filhos de Abigail, com Nabal ela não teve filho, mas com Davi ela teve. Os seus filhos nasceram príncipes. Por quê? Porque ela casou com um rei. Ou seja, essa mulher foi tão abençoada por Deus, Deus preparou tudo para ela. Deus cuidou dessa mulher, cuidou da vida sentimental dela, cuidou da vida emocional, cuidou da vida dela financeira, embora ela como ela herdou a fazenda, ela tinha já tinha recurso financeiro, mas ela se tornou mais rica ainda. Então, Deus cuidou dos mínimos detalhes para essa mulher. Foi honrada, casou com um rei, teve filhos príncipes, foi morar no palácio. Era uma mulher sábia, que todos queriam estar aos pés dela para ouvir o que saía da boca dela, porque era uma mulher inteligente. Então Deus abençoou essa mulher. Que eu e você possamos aprender que estar em Deus, esperar o tempo de Deus, nós só temos a ganhar, porque o tempo de Deus é a hora certa. O cuidado de Deus vai ser provisão para nós. O honrar de Deus vai ser alegria e felicidade para os nossos dias.
que a nossa vida vai estar no centro da vontade de Deus, que o nosso caminhar vai ser o andar com Deus, que o nosso falar vai ser dentro da sabedoria de Deus, que o nosso entendimento vai ser protegido pelo Senhor Deus, que a nossa vida vai ser sincera e reta diante do Deus que é o Senhor de todas as coisas. Então, quando nós servimos a Deus, Ele encaminha tudo para nós. Ele prepara o de melhor. Ele faz você se assentar ao lado do rei. Ele faz você ter filhos príncipes, porque seus filhos serão abençoados pelo Senhor. E assim, Abigail se manteve abençoada até os seus últimos dias de vida. Então, que você possa entender que Deus, ele é lindo, Deus, ele é fiel. Mas, diante de tudo isso, nós vimos aqui a fidelidade de Abigail, mesmo ela tendo antes, tendo um marido horrível igual ela tinha, ela foi fiel a ele. Até o último momento. Até Deus matar e levar, até Deus matar o marido dela e preparar o segundo casamento para ela, que foi casar com o rei Davi. Então essa mulher, ela foi fiel em todo o tempo. Fiel a Deus, fiel ao seu marido, mesmo ele não merecendo a fidelidade dela. Mas ela foi fiel a ele até ele morrer. E Deus preparou um marido abençoado. Quero te dizer, mulher, que se você tem um marido igual a Abigail tinha, se você tem um marido que é igual ao Nabal, eu quero te dizer que da mesma forma como Deus matou Nabal, Deus vai matar esse teu marido e vai te dar para o teu próximo. Vai colocar um Davi para ser o seu marido, vai colocar um homem de Deus para andar contigo, vai colocar um homem que vai te honrar, vai colocar um homem que vai te abençoar, vai cuidar de você, vai te honrar diante de todos. Da mesma forma como Abigail foi abençoada, você também será abençoada. Deus vai te abençoar com um homem que vai te honrar, um homem que vai ser bênção na tua vida. Amém, meus amados? E que nós possamos entender que em meio a qualquer situação, em meio à crise, em meio às lutas, em meio às adversidades o qual nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós temos que manter a postura de mansidão, de humildade, de fidelidade em Cristo, olhando para o alvo que é Cristo, mantendo a nossa fé intacta, mantendo a nossa convicção e sabendo que Deus vai bradar ao nosso favor. Então, as lições que nós aprendemos é essa, que nós, em meio às lutas, às adversidades, nós viemos manter a nossa fidelidade a Deus, a nossa humildade, a nossa mansidão e o nosso coração intacto para que o Senhor venha nos honrar no tempo e na hora dele. Amém, meus amados? Que Deus possa falar melhor em cada coração nessa tarde. Quem recebe essa palavra, escreve aí, eu recebo. Quem entendeu o que o Senhor falou contigo nesta tarde, recebe essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.